As Forças Armadas da Ucrânia provaram ser incrivelmente adaptáveis e inovadoras ao longo da guerra até agora, sempre buscando novas formas de sobreviver e prosperar diante da agressão e adversidade. Recentemente, um soldado ucraniano deu mais um exemplo da notável engenhosidade de seu país ao fingir ser russo para enganar o inimigo. O que aconteceu depois disso foi, em uma palavra, brutal. A guerra é um jogo brutal e sangrento, e soldados fazem o necessário para sobreviver. Esse soldado integrava o 425º Regimento de Assalto da Ucrânia, chamado Regimento Scala, criado em 2022 no início da guerra. O Regimento Scala foi citado várias vezes na guerra, atuando em ataques a posições inimigas e com drones contra soldados russos. O Regimento Scala também esteve recentemente nas notícias ao se tornar apenas o 2º regimento ucraniano, para começar a usar os tanques americanos M1 Abrams fornecidos pela Austrália, trazendo um grande reforço para a blindagem e as capacidades ofensivas da Ucrânia. Mas essa história não trata de tanques, blindados ou algo assim, e sim apenas de um soldado. O fuzil em mãos, o raciocínio rápido e a mente criativa o ajudaram a sobreviver a uma situação quase impossível. O soldado acabou separado da unidade e caminhava sozinho por uma estrada de terra empoeirada e cheia de destroços. A poucos metros atrás dele, um soldado russo o seguia e mais atrás, outro também caminhava pela mesma estrada. Um drone pairando capturou a cena enquanto ela ocorria e só podemos imaginar o que o soldado ucraniano pensava. Inúmeras ideias e possibilidades passavam pela sua mente enquanto ele tentava encontrar a melhor maneira de escapar dessa situação. Em situações assim, o soldado ucraniano normalmente teria poucas chances de sobreviver. Ele estava mal armado e fora de posição, enquanto os dois soldados russos tinham vantagem clara. Se eles estivessem prestando atenção suficiente, deveriam ter percebido que o homem andando à frente deles não era um dos seus companheiros russos. As tropas russas e ucranianas usam uniformes de combate muito parecidos. São tão parecidas que as forças adotaram braçadeiras coloridas para se identificarem. Assim, eles não abrem fogo acidentalmente contra amigos nem abrem os portões para inimigos. Neste caso, parece que os russos simplesmente não olham com atenção suficiente para o novo companheiro para descobrir sua verdadeira identidade. Talvez o soldado ucraniano tenha retirado sinais de sua nacionalidade do uniforme antes dos russos se aproximarem, facilitando sua camuflagem. As imagens do drone mostram que os 3 soldados acabam se aproximando e começam a andar lado a lado. Eles provavelmente já conversavam entre si nesse momento. E mais uma vez, a tropa ucraniana tem vantagem aqui, já que milhões de ucranianos falam russo além do ucraniano. Alguns até têm o russo como primeira língua, o que torna incrivelmente fácil para eles se passarem por russos, caso seja necessário. Ainda assim, muitos ucranianos deixaram de falar russo e adotaram seu idioma após a invasão. Como forma de protesto contra seus opressores, e uma maneira de se conectar melhor com sua identidade nacional, muitos ucranianos que cresceram falando russo continuaram a fazê-lo. Em contraste, embora muitos russos consigam entender o ucraniano, muitos não falam o idioma regularmente. Por isso, seria difícil para um soldado russo comum se passar por ucraniano. Mas soldados ucranianos, como o do vídeo, conseguem se misturar mais facilmente aos inimigos. Embora não esteja claro o que, se é que algo, foi dito entre os 3 soldados, é muito provável que o soldado tenha falado russo para não levantar suspeitas. Ainda assim, ele seguia em grande perigo. Basta um único erro, uma única palavra fora do lugar, um único ato suspeito. E os russos podiam tê-lo descoberto e apontado rifles para ele. O soldado precisava agir corretamente para sair daquela situação inteiro, e foi exatamente isso que ele fez. As imagens do drone mostram. Os ucranianos começam a diminuir o ritmo e ficam um pouco para trás de seus novos companheiros, que simplesmente marcham sem pensar, sem saber que estão dando seus últimos passos nesta terra. De repente, aproveitando a oportunidade e fazendo o que precisa para escapar com vida, o ucraniano levanta seu fuzil e dispara um tiro na cabeça do soldado russo mais próximo, que cai morto no chão. O ucraniano disfarçado, então, corre em direção ao 2º russo,
que parece ter um momento de percepção por uma fração de segundo, virando-se o mais rápido que pode, mas não rápido o suficiente. O ucraniano atira e derruba o segundo soldado a poucos metros do outro. O soldado ucraniano então foge rapidamente da área para um lugar seguro enquanto o drone observa tudo de cima. Não há detalhes exatos sobre onde exatamente esse incidente ocorreu, embora alguns analistas sugiram que pode ter acontecido em Boshkovka, um pequeno povoado situado a cerca de 16 quilômetros a nordeste de Pokrovsk. Segundo mapas em tempo real de especialistas, acredita-se que essa área esteja atualmente sob controle russo. Mas esse incidente sugere que os russos talvez não tenham bem um controle tão forte da área, afinal. De qualquer forma, é uma história dramática e mais uma demonstração da criatividade e engenhosidade ucranianas. Mesmo com muito treino e experiência, poucos soldados manteriam tanta calma sob pressão quanto esse corajoso ucraniano. Alguns talvez apenas tentassem fugir para se salvar, ou teriam reagido e atirado nos russos ao notarem sua presença, iniciando um confronto desigual que provavelmente perderiam. Em vez disso, esse homem tomou a decisão exata, continuando a agir de forma perfeitamente normal, mesmo quando os dois homens que receberam ordens para matar seu povo se aproximaram dele. Ele esperou o momento certo e não hesitou quando a oportunidade apareceu. E é graças a isso que ele ainda está vivo, enquanto os russos não estão. Considerando como esse soldado lida com situações de vida ou morte sob pressão, talvez não seja a primeira vez que realiza um ataque surpresa assim. Um artigo sugeriu que ele faz parte de um grupo de sabotagem ucraniano com a missão de se infiltrar nas linhas inimigas, enganando as tropas russas para que se sintam seguras e eliminando-as uma a uma internamente. Alternativamente, ele pode ter sido simplesmente um soldado que se encontrou no lugar errado na hora errada, mas conseguiu virar a situação a seu favor. De qualquer forma, essa história mostra como as linhas de frente são fluidas, sem limites precisos entre os lados. Não é nada incomum que esse tipo de situação aconteça, onde soldados russos e ucranianos acabam se encontrando inesperadamente em pequenos povoados rurais e outras áreas da linha de frente que não estão totalmente sob controle de nenhum dos lados. Como diz o analista de inteligência militar de código aberto Andrew Perpetua, não existe uma linha de frente coerente. Rob Lee, analista do Instituto de Pesquisa de Política Externa, concorda. A linha de frente é, na verdade, relativamente porosa, e muitas vezes há menos de 10 soldados defendendo cada quilômetro da frente, dependendo do terreno. A porosidade da linha e o número relativamente pequeno de tropas espalhadas por muitos quilômetros de terreno significa que casos de identificação equivocada como este são surpreendentemente prováveis de acontecer. Isso é especialmente verdadeiro nas terras de ninguém da linha de frente, em geral despovoadas, exceto por posições de combate ocultas ou subterrâneas espalhadas. Batedores e soldados podem ser enviados a essas áreas para buscar suprimentos, coletar informações e possivelmente encontrar forças inimigas, mas podem ter dificuldade em diferenciar amigo de inimigo pelos uniformes semelhantes. Além do fato de que soldados de ambos os lados falam o mesmo idioma e até usam fuzis semelhantes ou idênticos também. Mas os soldados ucranianos não são os únicos que tentaram se passar pelo lado oposto para pegar seus inimigos de surpresa. No início de agosto deste ano, surgiram relatos de soldados russos usando roupas civis e se escondendo em casas na cidade ucraniana de Pokrovsk. Pokrovsk, perto da linha de frente, é alvo das forças russas há muito tempo. O Kremlin tem feito de tudo para derrotar os últimos defensores ucranianos e assumir o controle desse centro estratégico e logístico. Grupos de assalto russos, drones e tanques avançaram em direção a Pokrovsk, aproveitando a fragilidade das linhas de frente para ganhar terreno ao norte. Eles pretendem cercar Pokrovsk, cortar suprimentos e tomá-la. Até agora, nenhuma dessas táticas foi totalmente bem-sucedida. A Ucrânia se fortificou e defendeu, como em várias outras áreas importantes das longas linhas de frente. E parece que a Rússia está ficando cada vez mais desesperada, recorrendo a medidas cada vez mais bizarras e drásticas em sua tentativa de tomar a cidade, incluindo vestir soldados como civis.
Uma foto de dois russos em roupas civis logo surgiu nas redes sociais ucranianas, junto de um alerta. Cuidado, esses são russos. Ilya Petrina, vice-comandante ucraniano na região, disse ao Telegraph que já houve muitos casos de russos trocando suas roupas militares, até vestindo uniformes ucranianos. Achamos roupas militares russas em áreas onde eles estiveram. Petrina também explicou que sua brigada interceptou conversas de rádio russas, nas quais soldados inimigos falam sobre se disfarçar para entrar na cidade e passar pelas linhas defensivas da Ucrânia. Segundo Petrina, os objetivos deles são atacar a infantaria ucraniana ou veículos blindados leves por dentro, além de atrapalhar a logística ucraniana, com o objetivo de espalhar desinformação e pânico entre moradores locais. Eles afirmam que 500 russos já entraram em Pokrovsk para convencê-los a parar de ajudar os ucranianos. Sobre como os russos entraram em Pokrovsk inicialmente, os relatos divergem. Petrina afirma que sabotadores entraram na cidade em julho após o mau tempo. Isso restringiu o uso de drones ucranianos e permitiu que as forças russas avançassem sem serem detectadas. Outro comandante ucraniano, que lidera uma companhia de ataques com drones da 68ª Brigada Mecanizada e é conhecido pelo codinome Lyuty, disse que uma das brigadas da Ucrânia permitiu por engano que grupos russos entrassem. Há uma semana, o inimigo dificultou nossas operações quando grupos de sabotagem e reconhecimento entraram em Pokrovsk. Uma das brigadas permitiu a entrada deles, e o inimigo se concentrou na cidade por esses postos de controle. Varreduras intensivas ocorrem há muito tempo. Mas você entende como é difícil limpar a própria cidade e procurar o inimigo. Eles repetidamente se disfarçam de civis, misturando-se com a população civil. Ao chegarem à cidade, os sabotadores teriam se dividido em pequenos grupos de 3 a 4 pessoas, procurando qualquer roupa civil que pudessem encontrar para se misturar de forma mais eficaz ao ambiente. Um deles foi até encontrado vestindo o uniforme do Serviço Postal Estatal da Ucrânia, mas as forças ucranianas estavam logo atrás deles. Eles acharam um celular de um soldado russo com fotos de um mapa de Pokrovsk, com rotas consideradas seguras para os russos no mapa. Petrina explicou o que ocorreu depois. Descobrimos uma rota usada por eles para entrar na cidade. Uma brigada de assalto foi enviada e a entrada bloqueada. Os soldados ucranianos então seguiram a rota dos russos, encontrando vários uniformes descartados escondidos em casas locais. Foi então que começamos a filtragem entre os civis. Durante 9 dias, soldados ucranianos foram de casa em casa, seguindo rotas conhecidas de infiltração e entrevistando moradores. Buscando russos infiltrados, eles seguiram um grupo até um prédio e encontraram vários russos escondidos no porão. Jogaram granadas lá dentro e eliminaram a unidade rapidamente. Civis locais também ajudaram na operação ucraniana, com um vídeo mostrando um casal de idosos realmente guiando um drone ucraniano até uma casa onde soldados russos estavam escondidos. Um dos moradores chega a abrir um portão para o drone passar antes que ele mire no prédio e voe direto para dentro, eliminando os russos lá dentro. É difícil para as forças ucranianas identificar russos infiltrados, principalmente em cidades como Pokrovsk, onde muitos civis inocentes ainda vivem. Eles têm feito um trabalho eficiente ao identificar e eliminar ou capturar dezenas de soldados inimigos disfarçados, frustrando novamente os planos da Rússia. A diferença entre essas histórias é grande. Um único soldado ucraniano conseguiu se passar por russo e matou 2 soldados russos nesse processo. Enquanto isso, vários soldados russos tentaram se esconder e se disfarçar de civis em Pokrovsk, mas foram sistematicamente identificados e caçados. É uma prova clara de que, quando se trata de disfarces, truques e estratégias de sabotagem sorrateiras, a Ucrânia é simplesmente melhor do que a Rússia. Outros exemplos incríveis disso já aconteceram antes. Em setembro de 2024, por exemplo, soldados ucranianos da 12ª Brigada de Forças Especiais, Azov da Guarda Nacional da Ucrânia, fingiram ser batedores russos para realizar uma missão ousada. Soldados das Forças Especiais entraram em uma posição russa e convenceram os 3 soldados ali de que eram aliados. O grupo então teve uma breve conversa,
e até compartilhou lanches entre si, antes que os ucranianos revelassem suas verdadeiras identidades e oferecessem aos russos a chance de se renderem. Eles aceitaram e os 3 soldados russos viraram prisioneiros de guerra. Depois, foram entrevistados e confirmaram que foram bem tratados no cativeiro, aconselhando compatriotas a não irem para a guerra. Uma situação semelhante ocorreu em janeiro de 2025, quando soldados ucranianos da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Assalto da 3ª Brigada de Assalto capturaram nada menos que 6 soldados russos. Após mais uma sabotagem, um grupo de assalto avançou atrás das linhas inimigas para neutralizar um posto de observação russo próximo à linha de frente. O posto foi criado para monitorar tropas e equipamentos ucranianos, mantendo as forças russas informadas sobre deslocamentos e localização do inimigo. Após assumirem o controle da área, os ucranianos localizaram uma unidade russa escondida em um abrigo camuflado. Depois, criaram um plano esperto, gritaram em russo e simularam um ataque ao abrigo. Os verdadeiros soldados russos, escondidos lá dentro, preocupados que estavam prestes a ser atacados por suas próprias tropas, logo saíram do esconderijo, indo direto para os braços agradecidos das forças ucranianas. Houve até um caso em maio de 2024, quando um esquadrão da 3ª Brigada de Assalto Ucraniana capturou um rádio russo após uma intensa escaramuça em algum lugar ao norte de Kharkiv. Um soldado ucraniano que falava russo então usou o rádio, fingindo estar do lado russo e pedindo para redirecionarem o fogo para outro lugar, longe da sua unidade. Os russos obedeceram, facilitando que a brigada ucraniana os cercasse e eliminasse. Infelizmente, nem todos os soldados ucranianos estão apenas fingindo estar do lado russo. Alguns ucranianos escolheram trabalhar com a Rússia e lutar contra sua pátria, preferindo jurar lealdade a Moscou em vez de Kiev. E o Kremlin está tentando extrair o máximo de valor possível dessas tropas. Formou regimentos e brigadas inteiras com ucranianos dos territórios ocupados. Como a 100ª e 32ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados, envolvida no recente avanço russo ao nordeste de Pokrovsk, enquanto as forças tentavam cercar a cidade. Considerando que esses ucranianos cresceram em regiões como Donetsk e Luhansk e viveram lá a vida toda, eles conhecem bem o terreno, o que lhes dá uma vantagem notável. Isso foi apontado pelo analista Rob Lee, que revelou que a 100ª e 32ª, a brigada, conseguiu se infiltrar profundamente atrás das linhas defensivas da Ucrânia em agosto. Soldados da 100ª e 32ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados da República Popular de Donetsk russa, composta por militares das áreas ocupadas, realizaram a infiltração. Quem entenderia melhor a área e poderia se misturar facilmente? Não se sabe ao certo o quanto avançaram, mas esses grupos já passaram de 10 quilômetros além da linha de frente, e talvez ainda mais. Os defensores da Ucrânia conhecem bem sua terra natal e usam esse conhecimento e superioridade tática para contra-atacar. O primeiro corpo, Azov ucraniano e outras unidades, como o 425º Regimento de Assalto, realizaram um grande contra-ataque na região, praticamente aniquilando a 132ª, a Brigada de Fuzileiros Motorizados e recuperando terras perdidas no processo. Então, seja enfrentando russos fingindo ser ucranianos, ou até mesmo ucranianos lutando ao lado do inimigo. As Forças Armadas da Ucrânia mostram grande resiliência e força tática, encontrando formas inovadoras de superar o inimigo. Agora, saiba mais sobre os últimos sucessos da Ucrânia em nosso vídeo recente, que detalha como uma nova atualização de drones está prestes a dar a Kiev uma séria vantagem aérea. Para mais informações sobre a guerra, veja nossa explicação sobre a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e como isso se encaixa nos planos de Putin. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na Ucrânia e no mundo.